Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, amizades espirituais. Já ouviu falar sobre isso? O que é amizade espiritual? Eu preciso ter isso? Qual o objetivo? Como escolher então um amigo ou uma amiga espiritual? Então fica aqui comigo até o final, porque hoje eu vou te ensinar tudo sobre isso. E olha só, se você gostar desse vídeo aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Bora nessa? Eu decidi gravar esse vídeo sobre esse tema porque é um tema que é pouco ou quase nunca falado. A gente fala muito ou ouve falar sobre pastoreamento, né? Sobre a relação da ovelha e do pastor, sobre a relação, por exemplo, de discipulado, as relações que existem, vamos dizer assim, no corpo de Cristo. A gente fala também muito sobre disciplinas espirituais, como fazer devocional, ter o tempo de oração, jejuar, esse tipo de coisa. Mas pouca gente fala ou valoriza essa prática que a gente poderia, será que a gente poderia? Talvez sim, chamar também de uma disciplina espiritual, que é ter amigos, ter relacionamentos, ter comunhão, ter amigos espirituais. Você já se perguntou por que Jesus disse lá em Mateus 18, versículo 20, ele fala assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles? Parece simples, né? Mas essa passagem ela tem um significado muito profundo. A ideia, assim, o contexto da passagem tá falando ali sobre a autoridade da igreja, dos irmãos e tal. Mas a ideia é que a gente não precisa de grandes multidões ou eventos para sentir a presença de Deus. O sentido principal ali diz, quando 2 ou 3 se reúnem no nome de Jesus, ele está no meio deles, né? Essa passagem é fantástica. Porque muitas vezes, a nossa geração, a gente valoriza grandes conferências, grandes eventos, ou até se encontrar com grandes líderes, com gente famosa. Quem que não gostaria de tomar um café com aquele pastor famoso? Aquela influencer super espiritual. Ou quem sabe aquele autor famoso do livro que eu amo, que eu comprei, que eu li e tal. E não tem nada de errado com isso, assim, essencialmente, tirando parte de idolatria se tiver, né? Mas a gente precisa lembrar do poder que existe nas pequenas reuniões, nas conversas com aquele 2 ou 3 irmãos simples que Jesus está falando ali, né? É interessante que nessa passagem, Jesus não fala, quando você estiver com o pastor, eu estarei no meio de vocês. Se na reunião de oração o pastor tiver, aí a minha presença vai estar com vocês. Jesus também não está falando, quando vocês estiverem juntos, 300 pessoas numa mega conferência, aí minha presença está lá. Não, Jesus fala apenas de 2 ou 3. É ali que a mágica acontece. É ali onde há poder, onde Jesus está. É quando nós estamos reunidos com 2 ou 3, Zé ninguém, porque nem aparece o nome, né, da pessoa ali. Nem nome, nem cargo. Ou seja, essa passagem fala do poder que existe, a presença de Jesus, que é garantida quando tem 2 ou 3 irmãos em nome dele. O foco está ali em nome dele, tá? Mas vamos falar de maneira mais prática. O que são amizades espirituais? O que eu quero dizer com isso? Eu chamo aqui de amizades espirituais para diferenciar de simples amizade, né? Porque você tem uma amizade com o pessoal da faculdade, com gente que não é crente, com seus vizinhos. Então eu faço para diferenciar. Amizades espirituais, eu uso esse termo para dizer que seria o mesmo que amizade cristã, tá? Somos amigos pela comunhão em Cristo e o nosso alvo é crescermos e ajudarmos um ao outro a crescer à semelhança de Jesus. Porque, gente, em primeiro lugar, a vida cristã não se vive sozinha. Quando a gente converte, a gente entra para o corpo de Cristo. Eu sou chamado, eu vou para a igreja, né? Eu sou inserido na igreja. Eu preciso do meu irmão para crescer na fé. Eu tenho comunhão com minha igreja local, mas a minha igreja local é muita gente, né? Pode ser 70, 100 pessoas, 200, enfim, 500. Quem são as pessoas que eu vou andar perto? Quem são os amigos que Deus me deu para andar essa jornada juntos? É isso que eu quero falar com amizades espirituais, né? Existem vários tipos de relacionamento que eu posso ter como cristão, como eu falei no início do vídeo, tem discipulado, pastoreio, evangelismo, mas esse aqui é um dos tipos de relacionamento que você pode e deve ter. É aquele relacionamento de comunhão que ela é regular com alguém que está no mesmo nível de maturidade de você, ou algo próximo. Eu gosto muito de usar a figura dos 2 amigos ali no caminho de Emaús, né? Eles estavam na mesma estrada, na mesma jornada, dividindo os mesmos desafios, né? Dividindo as mesmas dúvidas, e os 2 encontram com Jesus. Esses dias eu preguei um sermão sobre o caminho de Emaús e eu falei justamente isso. Aqueles amigos começaram a jornada com dúvida, né? Nossa, Jesus morreu e agora? O que a gente faz? Encontram Jesus, têm comunhão com Jesus. Agora imagina eles 20 anos depois, né? Um teve uma crise e o outro pode relembrar. Lembra? Ele caminhou conosco, ele partiu o pão conosco.
nós precisamos de amigos espirituais, amigos que vão nos fortalecer na fé. Então é para isso que servem os amigos espirituais, né? São essas pessoas que provavelmente Deus já te deu, que está aí na sua jornada. Não são pessoas perfeitas, até porque você não é perfeito, mas são pessoas que você vai investir em relacionamento, em tempo, que você vai exortar, que você vai ajudar, que você vai animar, mas que você também vai ser animado. Uma boa pergunta seria assim, quando você está em crise espiritual ou quando você está em tentação, você não pecou, você está sendo tentado. Para quem que você liga? Para quem que você manda um WhatsApp pedindo para orar por você? Você tem essas pessoas? Você tem com quem contar? Não, você deveria ter. Agora deixa eu ser ainda mais prática. O que amigos espirituais fazem quando se encontram? Por quê? Agora deixa eu te explicar por que eu tô querendo falar isso. Tô com uma coisa aqui na minha cabeça, que é o seguinte. Nós somos brasileiros, nós costumamos ter muitos amigos, nós somos muito simpáticos. Normalmente você fala assim, eu tenho muitos amigos cristãos, amigos espirituais da minha igreja, enfim, ou de outras igrejas que a gente tem comunhão e a gente se encontra sempre. Isso se encontra pra quê? Pra fazer churrasco. Sei lá. Então, deixa eu te explicar como que essa, vou chamar de disciplina espiritual, de desenvolvimento dessa amizade, esse companheirismo cristão, como que ele deve ser na prática. Então, o que amigos espirituais fazem quando eles se encontram? Eles podem fazer, pode ir no cinema, pode ir pro aniversário junto, enfim, pode fazer um monte de coisa. Mas, coisas principais, atividades principais que têm a ver com comunhão. Em primeiro lugar, abrem o coração, sinceridade e lealdade, luz sobre a própria vida. Quando você está com seu amigo, essa pessoa que você abre o seu coração, a sua vida está na luz. E está na luz não apenas os pontos negativos, mas os pontos positivos também. A gente, quando encontra com um amigo espiritual, a gente pode, por exemplo, confessar as nossas fraquezas e as nossas tentações. Como eu falei, antes de confessar pecado, você pode confessar a tentação para que não vire pecado. Também pode ser um amigo que você abre, confessa seus pecados, recebe oração, né? Uma pessoa que Deus vai usar para orar por você, te exortar e te animar na fé. Os amigos espirituais, quando eles se encontram, eles falam das coisas boas que Jesus tem feito, animando um ao outro e celebrando. As minhas amigas, quando a gente se encontrava, a gente normalmente falava coisas só, confissão de pecado, de fraqueza e tal. E teve um momento que a gente falou assim, nossa, a gente tem que começar a compartilhar coisa boa, compartilhar de Jesus. Então, como se tivesse assim, um aspecto na relação da amizade cristã, sempre vai ter o aspecto positivo e negativo. O negativo é, vamos compartilhar fraquezas, pecados, tentações. Mas vamos também o lado positivo. Qual é o lado positivo? O que Jesus tem feito? Se Jesus me abençoou essa semana com uma palavra, com algo especial, é tipo assim, ganhei um bolo de chocolate maravilhoso, recheado. Vamos compartilhar. Vou dar de Jesus para o outro. Vou celebrar e compartilhar com meu amigo. Compartilhar a palavra, compartilhar do próprio evangelho. A gente pode praticar o conselho mútuo, né? Animar um ao outro mutuamente. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Como qualquer relação entre pecadores, a amizade cristã ela pode ter seus riscos. O Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, num livro que eu gosto muito, chama Vida de Comunhão, ele fala sobre 2 tipos de comunhão. A comunhão cristã, né, que é a comunhão verdadeira, e a comunhão anímica. Ele vai chamar de comunhão anímica ou comunhão emocional, que é o desejo do pecador de obter significado na própria vida, fora de Cristo, mas no outro. Então, deixa eu te falar alguns cuidados que você deve ter no desenvolvimento de suas amizades cristãs. Em primeiro lugar, existe o perigo de você se tornar cúmplice do pecado, né? Que é você ser conivente com o pecado e a fraqueza do outro e os dois se puxarem, os 2 ou 3 se puxarem para baixo. E isso é muito devido ao mesmo nível de maturidade que a gente tem. Como a gente está numa relação muito parecida de maturidade, é possível, então fica atento aí com seus amigos se vocês não estão se puxando para baixo, um incentivando o outro cúmplice no pecado. Perigosíssimo. Perigo número 2, encontros e relações superficiais e fúteis. É aquilo que eu falei do churrasco. Porque como amigos, vocês devem ter mesmos gostos. É comum que isso aconteça. Então, às vezes, quando os amigos cristãos se encontram, se torna apenas encontro para comer, conversar besteira, esquecer de Jesus e deixar de ser profundo. Perigosíssimo. Pode acontecer. Perigo número 3. Relação tóxica. Sim, sempre onde há relacionamento entre seres humanos há perigo. Então, cuidado com dependência emocional, manipulação, domínio e exigência e controle sobre o outro. É o perigo de você transmitir as suas mazelas para o outro e a mazela do outro aceitar a sua e se encontrar ali dos pecadores. Então, se você sentir que a amizade está indo por um lado meio errado, talvez é bom chamar alguém mais maduro aí na relação para te ajudar e enfim. Então, cuidado com isso. Agora, para terminar, tem muita coisa que a gente poderia falar sobre amizades espirituais, né? Mas para terminar, eu queria ler para você um trecho desse livro do Bonhoeffer que eu falei, Vida e Comunhão, que eu gosto muito. Ele fala o seguinte: Deus quis que procurássemos e achássemos
mantenhamos sua palavra viva no testemunho dos irmãos, na boca de outras pessoas. Então o cristão precisa do cristão para que lhe diga a palavra de Deus e necessita dele constantemente. Necessita do irmão como portador e proclamador da palavra salvífica de Deus. Precisa do irmão exclusivamente pela palavra de Deus. O Cristo no coração é mais fraco do que o Cristo na boca do irmão. O que o Bonhoeffer está falando aqui? Que a vida cristã isolada, você só no seu quarto orando, a palavra de Deus no seu coração é muito mais fraca. Você precisa de um outro para que te anime e pregue para você. Não existe vida cristã isolada. Você precisa ter amigos e fortalecer essas relações, tá? Investir nessas amizades. Então esse vídeo aqui é só para te lembrar que não existe mesmo, tá? Vida cristã na solidão e você precisa de irmãos. Você precisa da palavra de Deus saindo da boca dos seus irmãos para edificar a sua fé. E não só isso, você precisa também ser um amigo cristão para alguém, edificar alguém. Entra nessa jornada. Se você curtiu esse vídeo, comenta aqui. Teve dúvida? Manda aqui também. Sei que o assunto vai abrir um monte de dúvida, eu quero ouvir as dúvidas de vocês. Quem sabe a gente fala mais sobre isso. E não esquece de curtir e compartilhar com seus amigos esse conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.